Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte, hoje é terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Eu fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do grande José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. O Disque 100, número de telefone para fazer denúncia contra violações de direitos humanos, registrou o maior número de ocorrências em 2024. José Carlos Andrade traz os detalhes. O serviço gratuito e acessível para registro e encaminhamento de denúncias de violações de direitos humanos, conhecido como Disque 100, registrou mais de 650 mil denúncias em 2024, um aumento de 22% em relação a 2023. Os dados divulgados pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, MDHC, representam um novo recorde da série histórica. Para a coordenadora-geral do Disque 100, Franciele Loise, os indicadores refletem a confiança da população no serviço. Além das ligações telefônicas, as denúncias podem ser feitas via WhatsApp e Telegram. Pessoas surdas ou com deficiência auditiva podem entrar em contato por videochamada em língua brasileira de sinais, Libras. Em âmbito nacional, o número total de violações se aproximou dos 4,5 milhões em casos em 2024. Os números mostram que a maioria das vítimas são do gênero feminino, pessoas brancas e com idade entre 70 e 74 anos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais lideram entre os estados com o maior número de denúncias. Em 2025, o serviço vai ganhar uma nova central de atendimento para monitorar de forma contínua as denúncias enviadas aos órgãos. As inovações têm ainda o objetivo de capacitar os atendentes e alterar a escala de trabalho dos profissionais do sistema 6x1 para 5x2, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores. A licitação está em fase de publicação do edital. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E agora vamos para uma notícia internacional. A Indonésia, país que fica no Sudeste Asiático, possui a maior população e a maior economia da região. Mas o que a Indonésia tem a ver com o Brasil? É que agora esse país faz parte do BRICS, o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E desde o dia 1º de janeiro, o Brasil assumiu a presidência do grupo. Quem explica é Lademir Filipim. O Brasil anunciou nesta segunda-feira, dia 6, a entrada oficial da Indonésia como membro pleno do BRICS. A iniciativa marca a primeira expansão do grupo sob a presidência brasileira, iniciada em 1º de janeiro deste ano. A adesão do país oriental foi aprovada na cúpula de Joanesburgo em agosto de 2023 e oficializada após a formação do novo governo local, que aguardou a conclusão das eleições presidenciais em 2024 para confirmar o interesse de entrada na organização internacional. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro saudou a entrada de mais um parceiro no grupo das nações emergentes e destacou a Indonésia como a maior economia do Sudeste Asiático. O governo federal afirmou ainda que o novo membro partilha com os demais integrantes do grupo o apoio à reforma das instituições de governança mundial e contribui positivamente para a cooperação do Sul global. Com a entrada do país, o BRICS conta agora com 11 membros plenos: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Irã e Indonésia.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. A gente, quando pensa na Indonésia, pensa naqueles ambientes bonitos, né? Aquele mar bonito e tal. Eu hoje descobri que a Indonésia é um arquipélago, o maior arquipélago do mundo. Tem 17 mil ilhas. É brincadeira? Agora, é um país rico em recursos naturais. Petróleo, gás natural, minerais, produtos agrícolas também. Bem semelhante ao Brasil, né? A gente também é rico em petróleo, gás natural, minerais, produtos agrícolas. A Indonésia tem aí essa questão do turismo, né, como uma força motriz da sua economia. O Brasil também está tentando correr atrás disso, né, transformar o país numa potência no turismo internacional. Enfim, a Indonésia é bem-vinda ao BRICS, como disseram as autoridades, né? E cada um desses países tem suas riquezas, suas, vamos dizer assim, suas belezas, sua magia, né? Rússia, Índia, China, África do Sul, Indonésia e Brasil. A Indonésia, dizem os especialistas, tem o potencial de se tornar uma das maiores economias do mundo nas próximas décadas. Dizem isso também do Brasil, não é verdade? No entanto, para alcançar esse objetivo, o país precisa enfrentar desafios como a desigualdade financeira, econômica da sua população. A distância entre os mais ricos e os mais pobres é muito grande. A corrupção, né, que está entranhada lá nos sistemas de governo, e a falta de infraestrutura, ou seja, ferrovia, rodovia, portos, principalmente portos, né? Em caso de 17 mil ilhas, é difícil falar em rodovia por lá, né? Mas enfim, bem-vindo à Indonésia ao BRICS. E tem a ver com, como disse aí no início da matéria, né, com essa coisa do sul global, né? Fortalecer o sul global. Agora, 4h07, a gente continua aqui com o Lademir Filipim, trazendo outra informação. A assinatura digital gov.br cresceu 130% em 2024 comparado com 2023. A assinatura digital gov.br registrou um crescimento expressivo em 2024, com mais de 120 milhões de usos, um aumento de 130% em relação ao ano anterior. A ferramenta, desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, tornou-se essencial para contratos administrativos e serviços públicos no Brasil. A segurança é um dos principais pontos de destaque, com criptografia avançada e integração fácil a processos digitais. Segundo a secretária adjunta de Governo Digital, Luana Roncarati, o gov.br democratiza o acesso à assinatura digital, dispensando certificados complexos e facilitando a utilização. Para utilizar a ferramenta, é necessário ter uma conta de nível prata ou ouro na plataforma gov.br, que já possui mais de 163 milhões de usuários e oferece acesso a 4.500 serviços digitais. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Agora, 4h09, vamos falar de vacinação. Mais de 643 milhões de doses de vacinas foram distribuídas em todo o país nos últimos 2 anos. O governo federal reforça que 100% das necessidades dos estados foram atendidas e os estoques estão abastecidos. Quem traz as informações é o repórter Dimas Soldi, direto de São Paulo. São mais de 300 milhões de doses de vacinas para todos os municípios do país. E o Ministério da Saúde tem se antecipado para adquirir novas doses para os próximos anos. Com isso, os estoques estão abastecidos, inclusive para a Covid-19. Somente no final do ano passado, os estados receberam cerca de 4 milhões de doses para a Covid e cerca de 500 mil pessoas foram imunizadas. E nos últimos 2 anos,
anos, mais gente tem se vacinado. As coberturas vacinais apresentaram tendência de alta. Com relação ao calendário infantil, por exemplo, no ano passado, até o mês de novembro, das 16 vacinas destinadas a esse público, 15 tiveram aumento da cobertura vacinal. Pois é, a vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública, né? Ela é fundamental para a prevenção de doenças infecciosas e a promoção da saúde coletiva de toda a sociedade. Ao introduzir no organismo uma forma enfraquecida ou às vezes inativa de um agente infeccioso, um vírus, por exemplo, as vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir os anticorpos, preparando para combater a doença, caso a doença venha entrar em contato com o nosso organismo de forma natural. Por que a vacinação é importante? Claro, primeiro essa questão da prevenção da doença, né? A vacinação evita que milhões de pessoas adoeçam a cada ano, eliminando doenças, inclusive, que causavam morte e sequelas graves. Poliomielite, né, está erradicada no Brasil, mas é preciso estar atento. Recentemente o sarampo, né, o Brasil foi recertificado como país livre de sarampo pela Organização Pan-Americana da Saúde em novembro do ano passado. Por quê? Era certificado, não tinha mais sarampo por aqui, o pessoal andou vacilando, deixando a vacina de lado, o sarampo reapareceu. Aí voltaram as campanhas de vacinação, as crianças voltaram a ser vacinadas, agora o sarampo está de novo controlado. O título foi recuperado aí por causa de 2 anos sem campanhas de vacinação e ainda muitas fake news circulando sobre que vacina dá isso, dá aquilo, transforma em crocodilo, aquelas coisas todas, né? A questão da erradicação de doenças também passa pela vacinação. Graças às campanhas de vacinação, algumas doenças como a varíola foram erradicadas do planeta. Mas aí é uma questão de proteção individual. Cada um que toma vacina está protegido individualmente. E está protegido significa que não está imune. Muitas vezes a vacina serve para abrandar as consequências da doença, né? Não para evitar a doença. É o caso, por exemplo, da dengue, é o caso, por exemplo, da Covid-19, né? Que aí evita as formas mais graves de doença. Mas existe também uma questão, isso foi levantado recentemente, da proteção coletiva. A vacinação em massa é que cria a barreira de proteção contra a disseminação de doenças. Por quê? Quanto mais gente vacinada, menos vírus vai estar circulando, menos possibilidade da pessoa ser contaminada. Isso é importante, principalmente para aqueles que não podem ser vacinados. Por exemplo, bebês, pessoas que têm sistema imunológico comprometido. Aí você fala, quem é que tem sistema imunológico comprometido? Por exemplo, quem está se tratando de câncer tem sistema imunológico comprometido, porque aqueles tratamentos, né, quimioterapia, aquelas coisas todas, derrubam o sistema imunológico e a pessoa não pode tomar vacina. Então, essa é que vai contar com a tal da barreira de proteção em massa. A vacinação é um investimento na economia, mas ela gera uma grande economia a longo prazo, porque evita o tratamento das doenças e as consequências das doenças, né, que são gravíssimas em algum caso. Muitos mitos sobre vacinação são falados até hoje, né? Até ontem a gente estava entrevistando aqui na Voz do Brasil uma especialista, ela falou, chegaram à barbaridade de dizer que vacinação dava HIV. Né? Então, apesar de todos os benefícios, a vacinação ainda enfrenta resistência por parte de algumas pessoas no Brasil e do mundo. Por exemplo, tem uma história de que a vacina que causa autismo. O número de autistas no mundo está crescendo por causa da vacinação. Esse mito já foi desmentido várias vezes. Por quê? Pela ciência. Estudos científicos comprovam que não há nenhuma evidência de que o autismo está ligado a qualquer tipo de vacina. Outros argumentam que a vacina enfraquece o sistema imunológico, ele desaprende a se cuidar. Na verdade, as vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir os anticorpos. É daí que vem o resultado da vacina, não é da mágica, né? Doenças infecciosas estão erradicadas e aí não preciso mais me vacinar. Aí, vai vacilar igual o sarampo, que ele volta. Vai vacilar aí com a polio, né? A
poliomielite, a paralisia, ela volta. Então tem que continuar mantendo esses calendários de vacinação. Bom, seguindo aqui falando de vacinação, como se eu já tivesse falado pouco sobre isso, né? Mas agora a vacinação contra uma doença que pode transformar um simples machucado em um pesadelo. É o tétano, doença que, segundo as estatísticas, tem taxa de mortalidade alta, 30%. Vamos saber como é que funciona o calendário de imunização contra o tétano nessa reportagem de Pablo Mundim. O calendário nacional de vacinação no Brasil é um dos mais completos do mundo. Do nascimento até a vida adulta, 19 vacinas são oferecidas pelo Ministério da Saúde gratuitamente para a proteção contra doenças como poliomielite, sarampo e rubéola. O tétano também está na lista e merece cuidados. Segundo o Ministério da Saúde, no ano passado foram registrados 217 casos de tétano. A doença é causada pela bactéria Clostridium tetani, presente no solo, na água, fezes de animais e o mais comum em objetos enferrujados como agulhas, pregos e madeiras. A doença ataca o sistema nervoso, provocando contrações musculares intensas. A cada 100 pessoas que adoecem de tétano, cerca de 30 morrem em decorrência da doença. E para cuidar é preciso se vacinar. É o caso do Milton Martins de Brasília. O cineasta precisou tomar a vacina depois de se ferir em um acidente doméstico com um ralador de alimentos. Eu busquei um posto de saúde e tomei a vacina de antitétano. É uma bactéria que, ainda assim, ela pode ser fatal. A vacina é a principal forma de prevenção contra a doença. Para as crianças menores de 7 anos de idade, o Ministério da Saúde recomenda 3 doses da vacina Penta, aos 2, 4 e 6 meses de vida, e reforços aos 15 meses e aos 4 anos de idade com a vacina tríplice bacteriana. Já as pessoas com 7 anos ou mais, inclusive os idosos, a vacinação deve considerar o histórico vacinal contra o tétano, sendo doses de reforço a cada 10 anos. Disponível gratuitamente em toda a rede do SUS, a imunização é indicada para todas as etapas da vida, explica o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Éder Gatti. A vacinação periódica, e ela é importante, ela precisa estar em dia porque o tétano pode acometer qualquer pessoa. São vacinas que estão disponíveis no posto a todo momento para a população poder acessar e colocar sua caderneta em dia. As gestantes também devem receber o imunizante. Uma dose da vacina tríplice bacteriana celular a cada gestação a partir da 20ª semana. A vacina vai proteger a mãe e prevenir o tétano neonatal. Reportagem Pablo Mundim. Acabei de lembrar de uma história aqui. Uma das condicionalidades do Bolsa Família é que as crianças sejam vacinadas, né? Graças a Deus. E olha que legal, uma pesquisa divulgada em uma revista científica mostrou que o programa Bolsa Família conseguiu reduzir os casos de tuberculose no Brasil. Um estudo publicado na revista científica Nature Medicine revelou o impacto do programa Bolsa Família na redução da incidência e da mortalidade por tuberculose no Brasil. A pesquisa analisou dados de mais de 54 milhões de brasileiros entre 2004 e 2015. Desse contingente, 24 milhões de pessoas eram beneficiadas pelo programa social. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Saúde Global de Barcelona, um dos responsáveis pelo estudo, a redução nos casos e mortes superou a marca dos 50% nos grupos extremamente pobres e ultrapassou os 60% entre os povos indígenas. A pesquisa, que utilizou dados do Cadastro Único, CadÚnico, focou em brasileiros com renda per capita de R$ 218 mensais. Para os autores da pesquisa, o Bolsa Família contribui para a redução da doença infecciosa ao melhorar as condições de vida dos beneficiários. Entre os fatores apontados como essenciais estão a alimentação adequada e as melhores condições de moradia, além do acesso à saúde e à educação. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E a gente continua falando sobre tuberculose, mas agora sobre o tratamento da doença. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, está oferecendo os melhores remédios para combater a tuberculose. Natália Kozlik tem as informações. A tuberculose é uma das doenças infecciosas e transmissíveis que mais matam no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atrás apenas da Covid-19. Mas quando o tratamento é feito no tempo certo e de forma adequada, a doença tem cura.
São 4 os medicamentos disponibilizados de graça pelo Sistema Único de Saúde para a recuperação dos pacientes com esse diagnóstico. E para facilitar o tratamento, o Ministério da Saúde começou a distribuir um combinado desses fármacos, considerado de primeira linha no tratamento da doença. É a Rifampicina 4 em 1, que combina os 4 medicamentos em um único comprimido. Quase 8 milhões de unidades do medicamento já começaram a ser entregues aos estados brasileiros e devem atender a demanda nacional ao longo do primeiro trimestre deste ano, garantindo o abastecimento da rede pública e a continuidade dos tratamentos em todo o país. O medicamento também é utilizado para o tratamento de outras doenças, como hanseníase e meningite. Da agência Rádio Gov em Brasília, Natália Kozlik. Assunto Federal. E a gente já começou essa semana com a notícia boa da atriz brasileira Fernanda Torres, levando pela primeira vez o Globo de Ouro, uma das mais importantes premiações do cinema. E agora vem mais um recorde quebrado em 2024, o maior número de salas de cinema abertas na história. Após enfrentar uma das maiores crises de sua história, o setor cinematográfico brasileiro celebra um marco histórico. O recorde de 3.509 salas de cinema em funcionamento no país. Este número, divulgado pela Ancine em 1º de janeiro de 2025, supera as 3.478 salas registradas em 2019, antes da pandemia de Covid-19, que resultou no fechamento de quase metade das salas de cinema em 2020. Com o apoio de linhas de crédito do Fundo Setorial do Audiovisual, FSA, o setor iniciou a recuperação, impulsionando a abertura de novas salas em municípios do interior e periferias urbanas. Esse crescimento reflete um compromisso com a descentralização do acesso ao audiovisual e a inclusão cultural, com soluções de acessibilidade alcançando pessoas com deficiência visual e auditiva. Cidades como Monte Carmelo e Ponte Nova, em Minas Gerais, e Miracema, no Rio de Janeiro, ganharam suas primeiras salas, enquanto Viçosa, em Alagoas, celebrou a reabertura de um cinema que estava fechado há 30 anos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. Esse negócio de cinema, antes de falar do tempo aqui, vou falar de cinema, né? O prêmio aí da Fernanda Torres, foi uma comemoração de um lado e o outro lado dizendo que Lei Rouanet, que não sei o quê, vai uma confusão. Eu fui ver lá se tem mais países do mundo, né, que apoiam de forma governamental o cinema. Surpresa! Tem um bocado de país no mundo que apoia o cinema, que os governos apoiam o cinema. Vou começar logo pela França. França, país de primeiro mundo. Reino Unido, país de primeiro mundo. Coreia do Sul, que nos últimos anos se desenvolveu pra caramba, é um país considerado rico hoje. O governo apoia muito o cinema lá. Canadá, o governo apoia o cinema. Países nórdicos, né, aqueles mais ricos, mais felizes do mundo, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, todo o governo de lá apoia o cinema. Japão, o governo apoia o cinema no Japão. Argentina, aqui do lado, o governo apoia para danar o cinema lá na Argentina. Então não tem essa história de que é gasta do governo, o cinema tem que se virar sozinho, porque nos Estados Unidos o cinema se vira sozinho. Conversa, rapaz. O seguinte, os governos investem no cinema por quê? Porque é questão de patrimônio cultural, o cinema registra a história, a cultura, os hábitos do povo, né, da população. Tem a questão do desenvolvimento econômico, claro, né, porque é trabalho, são milhares de empregos, isso atrai investimento e o mais legal, promove o turismo. Aliás, eu estava pesquisando aqui e me lembrei de um negócio chamado soft power. Você sabe o que é isso? É o poder
de leve, é aquele disfarçado, não o poder militar, né, que é imposto na marra, mas é o poder de leve. Os Estados Unidos adoram usar soft power. O que é isso? É cinema, é música americana que está em tudo quanto é lugar do mundo. Isso o que leva a cultura americana para vários lugares do mundo. Então, é uma questão de diplomacia cultural. O cinema pode ser uma ferramenta poderosa aí para promover a cultura e a imagem do país no exterior. E não é exatamente isso que a gente quer. A gente não tem, inclusive, uma agência para isso, que é a Embratur, né, para fazer a divulgação do país no exterior e para que mais turistas venham para cá. Que é a melhor ferramenta do que um filmão bonito naquela telona, mostrando nossas praias, os coqueiros, o nosso povo bonito, o carnaval, as manifestações culturais? Então, não me venha com essa história. Investir no cinema é investir no nosso país e o retorno é garantido. Agora vamos falar de tempo. Todas as previsões de todas as regiões. Vamos lá, Zé. Previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, Mato Grosso tem nesta terça-feira tempo nublado com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 26 e máxima de 32 graus. A umidade do ar varia de 80% a 50%. Em Goiânia, Goiás, céu encoberto, trovoadas e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar oscila de 95% a 50%. Região Nordeste. Aracaju, Sergipe apresenta sol entre nuvens. A temperatura oscila de 27 a 31 graus e a umidade do ar vai de 85% a 60%. Prata, na Paraíba, celebra aniversário com sol e poucas nuvens. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 80% a 30%. Região Norte. Em Manaus, no Amazonas, céu encoberto por muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 23 e a máxima 31 graus. A umidade do ar oscila de 98% a 75%. O município de Prainha, no Pará, celebra mais um ano de vida com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Os termômetros registram mínima de 22 e máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 100% a 40%. Região Sudeste. Em Belo Horizonte, nas Minas Gerais, céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 29 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Mantenópolis, do Espírito Santo, comemora aniversário com muitas nuvens, trovoadas e pancadas de chuva isoladas. A temperatura mínima 21, máxima 27 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 80%. Região Sul. Curitiba, Paraná apresenta clima nublado e chuva fraca. Os termômetros marcam mínima de 17 e máxima de 26 graus. A umidade do ar marca de 90% a 50%. São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, completa mais um ano de fundação com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A temperatura mínima é de 11 e a máxima 27 graus. A umidade do ar oscila de 100% a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 7 de janeiro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
Vamos lá, é aquela hora de mandar um abraço aí para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário hoje. Parabéns para Prata, na Paraíba, Prainha, no Pará, Mantenópolis, no Espírito Santo e São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano hoje. E eu abro aqui o meu Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Prata, lá no sertão do Cariri, Paraíba, tem aproximadamente 4 mil habitantes. Cidade pequenininha, né? O governo federal está lá investindo na saúde do município. Lá tem 2 equipes do programa Brasil Sorridente, 2 equipes do Saúde da Família, 1 médico do Mais Médicos e 3 unidades básicas de saúde, tudo custeado aí pelo governo federal. Prainha, no Pará, 9.200 famílias estão cadastradas no CadÚnico e recebem o Bolsa Família com benefício mensal médio de R$ 738. Por falar em CadÚnico, fica ligado que hoje tem informação sobre isso. Vão dar uma atualizada aí no CadÚnico e você precisa ficar ligado, viu? Mantenópolis, no Espírito Santo, conhecida como a Cidade da Paz. 9 escolas do município receberam certinho em 2004 recursos reajustados para o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 11 escolas foram atendidas pelo programa Dinheiro Direto na Escola, para aquelas compras de pequeno valor aí sem burocracia, e 2.400 alunos foram beneficiados em 2024 aí em Mantenópolis pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático. São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, em 2024, o município recebeu do governo federal 157 milhões de reais para financiamento da produção agropecuária e 23 milhões de reais para o pessoal da agricultura familiar via Pronaf. A gente vive falando, né? Agricultura, agropecuária é o motor desse país e tal. Também já viu tantão de dinheiro que é investido pelo governo apoiar esse pessoal para produzir bem? É isso, é que precisa atenção e cuidado mesmo. Então, você quer saber também como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade? É só jogar na internet aí, Comunica BR, vai aparecer lá o endereço e você vai ver, tem uns cards, tem uns gráficos, é muita informação sobre várias coisas, saúde, educação, transferência de renda, que no caso é o Bolsa Família, tem um monte de informação lá para você saber como o governo federal está chegando aí e de repente você ficar atento, né, para ver se realmente esse dinheiro está chegando para o que é definido. Agora 4h32 ainda hoje aqui no Assunto Federal, os destaques da Voz do Brasil. Fique com a gente. Assunto Federal. E o Brasil também tem investido em tecnologia. No Minuto Ciência, a repórter Mariana Leite fala sobre o supercomputador Santos Dumont, que está no ranking entre os melhores do mundo. Minuto Ciência. Você sabia que o Brasil possui um dos 100 supercomputadores mais poderosos do mundo? A máquina denominada Santos Dumont, que está instalada no Laboratório Nacional de Computação Científica, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, figurou na posição 89 da lista dos sites que operam os 500 sistemas de computadores mais poderosos do planeta. O equipamento brasileiro garantiu a classificação como o mais poderoso da América Latina para pesquisa acadêmica, usado para o processamento de cálculos complexos, tarefas extensas e com grandes volumes de dados. O supercomputador do Brasil também está presente na lista Top 500 Green, equipamentos mais eficientes em relação à eficiência energética, na posição 39, e é considerada a máquina mais eficiente na América Latina. O Santos Dumont recentemente recebeu novos equipamentos para aumentar a capacidade, e a atualização é a primeira etapa do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que visa transformar o país em referência mundial na inovação e na eficiência no uso de inteligência artificial, especialmente no setor público. O PIBIA estabelece passos importantes para consolidar o Brasil como referência em inovação e tecnologia, promovendo o conhecimento, o desenvolvimento econômico e uma sociedade mais preparada para os desafios do futuro. Os novos equipamentos já foram montados e o supercomputador encontra-se na fase de pré-ligação, o que deve ocorrer neste mês de janeiro. Além da atualização da máquina, será adquirido um novo sistema de refrigeração, visando maior eficiência e economia de água.
Também está prevista a construção de uma rampa de acesso ao supercomputador visando maior mobilidade. O ranking, que garantiu as boas classificações do Santos Dumont, é montado 2 vezes por ano e a última edição foi publicada em novembro de 2024. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Legal, hein? Bom, não tem nada a ver, é o supercomputador que chama Santos Dumont. E pra gente aqui no Brasil, Santos Dumont é quem? O inventor do avião, né? Qual foi minha surpresa de descobrir que não é todo mundo que acha que Santos Dumont é o inventor do avião. Sabia? Eu falei agora um pouco de soft power. Um exemplo de soft power é isso. Os Estados Unidos fazem muita gente no mundo, milhões de pessoas no mundo, acreditar que os inventores do avião foram os irmãos Wright, né? E o Santos Dumont, ele inventou o avião e fez as demonstrações lá na Torre Eiffel, na França, né? Então tem aí uma questão de geopolítica, né? Os Estados Unidos, com a sua força toda, falam que foram os irmãos Wright que inventaram o avião. E a França e alguns países, e nós, é claro, do Brasil, sabemos que foi, na verdade, o Santos Dumont. Bom, foi só uma lembrancinha que eu tive aqui agora. E ainda hoje tem outro Minuto Ciência. Daqui a pouquinho vamos falar sobre verbas para eventos de tecnologia. Não perca! Momento Entrevista. Sol e chuva criam um ambiente perfeito para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável por transmitir dengue, chikungunya e zika. E o Ministério da Saúde vem adotando uma série de medidas para combater essas doenças, chamadas de arboviroses. Esse é o assunto da entrevista com a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, ela que eu falei agora há pouco também, que, né, conversando aí, ela falou sobre questão de vacinação. Ethel Maciel, vamos ouvir. Secretária, recentemente o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica para orientar os gestores estaduais e municipais sobre essas arboviroses. Além da dengue, temos chikungunya e zika. Como é que vai ser o trabalho com as novas prefeituras? Então, Luciano, nós estamos fazendo essa ação coordenada, né, pelo Ministério da Saúde, principalmente porque o ano de 2024 foi o ano que tivemos maior número de casos e de óbitos da dengue, né, no país. O país convive com a doença há mais de 40 anos, mas por conta das mudanças climáticas que nós vimos fortemente o ano passado, com enchentes, secas e as altas temperaturas que facilitam a reprodução do mosquito, nós tivemos esse número grande e a nossa preocupação agora, nós estamos no início do ano, quando nós temos um aumento de casos já esperado, com uma diferença. Temos uma mudança aí de muitos gestores municipais, né? Nosso Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde contabilizam que nós vamos ter aí mudança de em torno de 4.000 gestores, então é muita mudança, e quando muda os gestores, você acaba mudando muita parte da equipe técnica que acompanha, por exemplo, diretores de hospitais, diretores de unidades de saúde, que acabam também modificando com a nova gestão, e nós precisamos, principalmente lá nos municípios, que é a porta de entrada, né? Quando a pessoa começa a passar mal, ela vai na unidade de saúde mais próxima da casa dela ou num pronto atendimento. Então é muito importante que os gestores municipais e estaduais estejam atentos a esse momento que nós estamos observando já um início de aumento de casos. Agora, para essa temporada, né, a senhora mencionou que a gente está num período que já tradicionalmente aumentam os casos da doença. Para essa temporada, quais estão sendo então as ações de prevenção? Quais são essas ações que vocês estão querendo compartilhar com esses novos gestores? Existe também uma estimativa de investimento no combate à dengue e a essas outras arboviroses? Nós temos, desde o início do governo, né, do presidente Lula, feito um investimento bem grande em testagem, compra de inseticidas, que foi regularizada, que nós, quando chegamos, estávamos em falta. Então, nós tivemos um investimento em 2023 da ordem de 4 bilhões, em 2024, 4,8 bilhões, e esse ano nós estimamos que vai ser um pouco mais, porque nós estamos colocando novas tecnologias. Então, nós estamos agora, além das vacinas, que compramos todo o montante que a empresa tinha para vender, serão 9 milhões para esse ano de 2025, e também compramos
fizemos um investimento no que a gente chama de Wolbachia, que é uma tecnologia nova que até o ano passado ela estava restrita na parte de pesquisa. E agora nós estamos fazendo um aumento para que alguns municípios que têm condição de receber a tecnologia, porque tem alguns critérios que precisam ser observados, o município não pode ter mudança de temperatura muito diferente no mesmo dia, porque esse mosquito ele tem uma bactéria no sistema digestivo dele que impede com que o vírus seja transmitido. Então, é uma nova tecnologia. Nós também estamos fazendo incluindo nas áreas indígenas o inseto estéreo, que é uma outra tecnologia, e também uma outra tecnologia, são 3 novas tecnologias que a gente chama de as estações disseminadoras de larvicida. O próprio mosquito pousa na armadilha e ele vai levando o inseticida para outros locais. Então, essas tecnologias combinadas, nós estamos estimando que vamos ter um maior controle, né, do número de casos no Brasil. Agora, secretária, mudando de assunto, vamos falar de notícias falsas. Vacinas são muito objeto, né, de fake news. Sim. Como essa desinformação prejudica a população? Nós, infelizmente, com essas notícias falsas, elas induzem as pessoas a tomarem decisões erradas, então elas espalham o medo, né? As vacinas podem causar doença. Nós ouvimos, inclusive, de gestores que, infelizmente, estiveram durante a pandemia, né, no poder, no país, dizendo que a vacina, por exemplo, transmitia HIV, né? Que, inclusive, hoje são objetos jurídico, né, de uma ação judicial. Mas nós tivemos vários espalhamentos dessas informações falsas que prejudicam as pessoas na hora delas tomarem a decisão. E a decisão de chegar até a unidade de saúde, procurar a vacina, é uma decisão importante. Nós contratamos uma pesquisa que a gente chama de EpiCovid para analisar a razão disso, e nós vimos que a maior parte das fake news, elas tiveram uma influência maior na população de classe D e E. Então, infelizmente, as pessoas com menos acesso, né, à educação também foram mais afetadas por essa desinformação. Por isso que vocês criaram o programa Saúde Consciência, né? Isso. Que faz menção à ideia de consciência e também de ciência, que é muito importante, que é realmente o caminho seguro, né, secretária? Isso, Mariana, porque quando você tem o que a gente chama de evidências científicas, né, o que a ciência vai colocando ali para que a gente possa tomar as decisões, e também a gente contratou uma pesquisa com o Ministério da Ciência e Tecnologia para analisar, para detectar as narrativas anti-vacina nas redes sociais, para que a gente pudesse atuar de forma mais focalizada e entendendo quais eram os mecanismos que estão sendo utilizados para isso. Então, a gente também está utilizando a ciência para combater essa desinformação. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação dos focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando o bolo assar para eliminar qualquer água parada. Tem 10 minutinhos esperando o mozão escolher o filme? Aproveita para colocar areia nos pratinhos de plantas. Tem 10 minutinhos para esperar o time entrar em campo. Aproveita para dar uma geral no quintal e relembrar dos vizinhos. 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e prevenir dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Muito bem, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente aqui em primeira mão os destaques da Voz. Oi, Mari, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde pra você, pros ouvintes da Rádio Gov. Luciano, hoje vamos falar de polêmica. Polêmica? Você gosta de piqui? Piqui? É cheiroso, né? Piqui é polêmico, não é? Não tem polêmica maior nesse país. Não, a jaca também costuma ser polêmica, né? Mas hoje a nossa polêmica é o piqui. Esse fruto, né, Luciano, tão cheiroso que eu amo, eu que tenho família goiana, amo o piqui. E que é um fruto muito consumido aqui na região centro-oeste.
Mas não só aqui, pouca gente sabe que piqui tem até na Amazônia, né? Tem piquizeiro na Amazônia também. O Leleco, que é nosso operador da Voz do Brasil, ele estava aqui também, tem no Maranhão, no Piauí, não sei aonde. Eu falei, calma, Leleco, a gente não está dizendo que é só do Goiás, não. Tem um piqui famoso do Xingu, né? Que é um piqui grande, que eu morro de vontade de provar. O Zé Alves disse que boa roedora de piqui. O Zé Alves disse que quem é profissional de roer piqui é de Goiás, mas tem em vários lugares. Exato. Aliás, você sabia que o maior estado produtor de piqui do país não é Goiás? Não? É Minas Gerais. Olha aí. E aí depois seguido por Goiás e Tocantins. Pois é, ô Luciano, para preservar este patrimônio gastronômico nacional, o presidente Lula sancionou uma lei que proíbe a derrubada predatória de pequizeiros, exceto, obviamente, quando autorizado pelo órgão competente, né? E prevê também a criação de estímulos para impulsionar a exploração econômica sustentável por comunidades tradicionais. A gente sabe que aqui, a gente está em Brasília, né? Aqui em Goiás, próximo a Brasília e em outras regiões do país, a gente tem muitas comunidades quilombolas, por exemplo, que produzem piqui. Piqui, né? Aqui a gente fala piqui. Se você vê uma pessoa falando pequi, certamente não come. Tá certo. E aí, Luciano, então a gente tem essa nova lei, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai trazer personagens também, e vai falar desse incentivo à plantação e ao comércio dessa fruta. Qualquer coisa que tenha a ver com incentivar a flora nacional, né, e produtos, a comercialização de produtos locais é muito importante, né, Luca? Eu acho muito importante mesmo. E agora, falando de outros assuntos um pouco mais sérios, a gente vai ter também hoje uma matéria especial sobre o 8/1. Amanhã o presidente Lula vai fazer um grande ato, vai participar de um grande ato, lembrando essa data que é histórica e muito triste, que ocorreu... São os 2 anos da invasão lá. Os 2 anos da invasão dos prédios dos três poderes em Brasília. E aí a gente vai ter hoje já na Voz do Brasil uma matéria de contexto, relembrando tudo o que aconteceu de lá para cá. E amanhã a gente vai ter também a cobertura desse ato e vai falar também amanhã ou nos próximos dias, vai depender um pouco da nossa pauta aí de amanhã, sobre a recuperação das obras que foram danificadas, né, com essa invasão. Os prédios dos 3 poderes em Brasília tinham obras de arte muito importantes, valioso patrimônio cultural e artístico nacional, e que foram aí recuperadas. Então a gente vai falar um pouco disso também nos próximos dias, Luciano. Tá legal, beleza. 7 da noite na Voz do Brasil. 7 da noite, eu e você falando de piqui, 8/1 e muito mais. Tá certo. Pra todo o Brasil. Momento Serviço. Estrangeiros que querem comprovar conhecimentos na língua portuguesa já podem se inscrever no Exame Brasileiro Oficial, que certifica a proeficiência na língua. É o CELPE-BRAS. Estão abertas as inscrições do exame para a obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de janeiro pelo sistema CELPE-BRAS. A taxa de inscrição deve ser paga até 22 de janeiro. As provas serão realizadas entre os dias 11 e 14 de março. O exame é aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. No momento da inscrição, o participante deve indicar o país e o posto em que pretende realizar as provas, o número de passaporte ou o documento de identificação válido no país de inscrição, bem como a data de nascimento. Além disso, também é preciso fornecer endereço de e-mail e número de telefone. Os participantes que precisarem de atendimento especializado ou de tratamento pelo nome social no dia do exame devem fazer a solicitação no momento da inscrição. É necessário enviar documentação comprobatória que justifique a necessidade. O resultado da prova vai ser divulgado no dia 27 de maio deste ano. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Início de ano e já começam as preocupações com o dinheiro, não é mesmo? Compra de material escolar, imposto de carro, de casa, IPTU, IPVA, né? Que tal negociar as dívidas antigas? O programa Renegocia traz a possibilidade de pagamento online pelo portal consumidor.gov.br. Roda a matéria aí, Zé.
O Renegocia, programa de renegociação de dívidas do governo federal, vai até 17 de janeiro. Com a iniciativa, as famílias vão ter a possibilidade de renegociar débitos com bancos, empresas de serviços essenciais, comércio varejista e outros setores. Os descontos podem ultrapassar 90% do valor devido e os acordos permitem o parcelamento dos débitos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública explica que a ação contribui para a retomada do crédito e o aquecimento da economia, além de promover a cultura financeira e incentivar o uso responsável do dinheiro. De acordo com a Serasa, o Brasil enfrenta uma crescente taxa de inadimplência com mais de 70 milhões de consumidores negativados. O secretário nacional do Consumidor, Vadi Damus, destaca que o Renegocia é uma oportunidade para milhões de famílias voltarem a ter tranquilidade financeira e dignidade. Para participar do programa, basta acessar o portal consumidor.gov.br ou ir até uma unidade do Instituto de Defesa do Consumidor, o PROCON. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Falando de despesa ainda, volta às aulas, compra de material escolar. Vocês sabem se os produtos que estão comprando atendem aos padrões de segurança e qualidade? Pois é, atenção, hein? O chefe do Núcleo de Segurança de Produtos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, Hércules Souza, dá dicas para uma compra segura. Vamos ouvir. Algumas importantes recomendações para esse período. Primeiro, lembrar que a gente tem uma cartela de 24 produtos que são contemplados pela portaria para material escolar. Além disso, todos os produtos dessa categoria devem exibir o selo de conformidade do Inmetro, ou o selo do Inmetro. Ele é evidência de que aquele produto passou por uma série de ensaios, por uma série de avaliações para atender requisitos mínimos de segurança para esses produtos. Uma outra recomendação super importante para os pais é que eles também devem ficar muito atentos à utilização desses materiais. Alguns deles exigem o acompanhamento bem de perto do pai, por conta de terem arestas, materiais pérfuro-cortantes, bordas que podem ser também perigosas na utilização do material. Então, os pais devem ter atenção sobre isso também. E uma outra recomendação importante é que, caso ele encontre alguma irregularidade no mercado, com ausência do selo de avaliação da conformidade, o selo do Inmetro, ou também tem algum acidente com a utilização desse material, ele entre em contato com os nossos canais institucionais, seja pela ouvidoria, 0800 285 1818, ou pelo canal do SINMAC, onde a gente pode também receber informações que vão nos permitir tomar ações preventivas no mercado e até mesmo aperfeiçoar os nossos regulamentos vigentes. E olha, vai entrar em operação o novo cadastro único. A reforma vai permitir mais agilidade, segurança e eficiência para programas sociais, órgãos gestores e cidadãos. Lademir Filipim tem as informações. A partir de março de 2025, entrará em operação o novo Cadastro Único, CadÚnico, com uma nova plataforma e informações mais atualizadas e qualificadas que simplificam o cadastro das famílias, tanto para a população como para os operadores do sistema. A plataforma permitirá a interligação online de diferentes bases de dados do governo federal e a automatização de processos, agilizando a inserção de informações e a atualização dos dados das famílias. A última atualização do Cadastro Único ocorreu em 2010. Com a modernização, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em parceria com a DataPrev, as informações serão buscadas e concluídas de forma automática e online, garantindo maior precisão e confiabilidade. A modernização impactará diretamente os mais de 40 programas sociais federais que utilizam os dados do Cadastro Único para selecionar seus beneficiários, como o programa Bolsa Família, o Pé de Meia e o benefício de prestação continuada.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. E como eu tinha prometido, eu volto com mais um Minuto Ciência. Agora o recado é para quem busca apoio na realização de Olimpíadas, feiras ou mostras científicas. O CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tem um fundo só para esses eventos. Saiba como participar com Mariana Leite. Minuto Ciência. Seguem abertas as chamadas públicas para apoio à realização de Olimpíadas e de feiras e mostras científicas em todo o país para qualquer área do conhecimento. A chamada para feiras e mostras científicas aceita submissões de propostas até 3 de fevereiro e as de Olimpíadas até 10 de fevereiro deste ano. As iniciativas selecionadas serão executadas com recursos do orçamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Os eventos são ações fundamentais do Programa de Popularização da Ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, como detalhou a diretora do Departamento de Popularização da Ciência, Tecnologia e Educação Científica do MCTI, Ruana Nunes. As feiras de ciência, elas são um excelente instrumento, para popularizar a ciência, porque a partir, dessa relação que se estabelece do professor, estimulando a pesquisa na educação básica, com seus estudantes, desde pequenininhos até ao ensino médio, você já vai construindo uma cultura científica na escola, que é você estimular a aprendizagem a partir da pesquisa pelo método científico. Ruana Nunes pontuou ainda sobre a relevância das iniciativas para a comunidade escolar. Elas contribuem para todo o projeto pedagógico da escola, não só para formar as nossas crianças e os nossos jovens para as carreiras científicas e tecnológicas, ajudando a ciência brasileira, fortalecendo o espaço da ciência brasileira a partir desses talentos, mas também ela cria essa sensação de pertencimento, estimula os nossos professores ficam muito orgulhosos ao ver o desempenho dos seus estudantes, os estudantes também de perceberem que é a partir do estudo, a partir da pesquisa, eles podem conhecer coisas novas, aprender e conhecer pessoas. A chamada para apoio às Olimpíadas conta com aportes de R$10.200.000, igual ao da edição anterior da chamada, mas sujeito a eventual suplementação mediante disponibilidade orçamentária e recursos obtidos através de futuras parcerias. Já a chamada para feiras e mostras terão recursos da ordem inicial de R$6.900.000, igualmente sujeito à suplementação. Para conferir os detalhes, acesse o site do MCTI no www.gov.br/MCTI. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Uma campanha lançada pela Secretaria Nacional de Trânsito está conscientizando os motoristas sobre os riscos da alta velocidade nas estradas. A ação ajuda também a trazer bons resultados na redução das ocorrências de trânsito. Quem conta pra gente é a repórter Márcia Fernandes. A campanha Desacelere, seu bem maior é a vida, está sendo veiculada desde o dia 1º de janeiro por órgãos como os Detrans, polícias militares dos estados e Polícia Rodoviária Federal, que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito. O objetivo é conscientizar a sociedade sobre a importância de reduzir a velocidade nas vias. A diretora do Departamento de Segurança no Trânsito da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, Maria Alice Nascimento Souza, destaca que nessa época do ano, essa mensagem se torna ainda mais importante. Férias de finais de ano, Natal, Ano Novo e Carnaval, que é onde as pessoas mais viajam, mais circulam, o fluxo é muito grande, tanto nas rodovias federais quanto municipais. As pessoas estão preocupadas com essa questão. São tantas mortes, são tantos sinistros graves que acontecem. Eles também estão, de alguma forma, querendo participar. Durante o feriado de Ano Novo, a Polícia Rodoviária Federal realizou operações de fiscalização nas estradas em todo o país, entre 27 de dezembro a 1º de janeiro de 2025. Foram registrados 1.023 acidentes nas rodovias federais, uma queda de 9,8% em relação ao ano passado. Segundo o coordenador-geral de Segurança Viária da PRF, Jefferson Almeida, o condutor tem papel essencial na diminuição de acidentes e mortes. Claro que sem um
comportamento melhor do motorista, é muito difícil reduzir a violência no trânsito. Então nós pedimos aos motoristas que permaneçam com cuidado, que dirijam com cautela. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, a mensagem foi definida por participação popular e recebeu mais de 1 milhão de votos. Para o governo federal, isso sinaliza o interesse da população em contribuir para um trânsito mais seguro. Reportagem, Márcia Fernandes. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E olha, amanhã a gente vai trazer todas as informações sobre o ato que vai ter na Esplanada dos Ministérios, que lembra o ataque que a nossa democracia sofreu há 2 anos atrás. Os eventos começam de manhã, né, com a entrega aí das obras de artes restauradas que foram destruídas, como a gente ouviu a Mariana falando aqui. E também vai estar acompanhando na Voz do Brasil. Estamos chegando ao fim do nosso Assunto Federal, voltando então amanhã 4 da tarde. E eu espero você para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de tarde para você. Aqui, Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. EBC, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.